Episódio especial de Natal. Esse episódio é para você colocar com toda a sua família em casa antes da ceia. Chama sua tia, chama sua avó, chama o seu pai e vamos assistir um episódio do podcast de Natal. E para falar sobre o Natal, para falar sobre essa festa tão maravilhosa, tão especial, eu trouxe um convidado que ele já esteve aqui. Um convidado polêmico, um convidado que vocês não precisam ter medo se ele faz a tradução do grego, mas será um episódio sensacional. Pastor Berloffa, tamo junto até o final. Obrigado, rimou. Obrigado do convite novamente. Eu não tenho o costume de receber 2 convites assim, normalmente eu recebo um só. Essa não volta mais, meu irmão? Karina tá bem acostumada, desde igreja, assim, é uma. Algumas tentam 2, 3 é demais, né? Então, assim, quando a pessoa me convida novamente, eu fico feliz que gostou, que foi bom. Nada, e polêmico é porque a gente fala de coisa que tem que ser falada, né? E, sobretudo, falar do Natal é um tema que eu gosto bastante. Olha, você gosta? Primeira pergunta já. Você curte Natal? Cara, eu estou você é tipo redescobrindo. Grinch, assim, eu estou passando por uma transição. Como qualquer brasileiro, eu gosto muito de Natal. Minha família sempre fez arvrinha, mesmo dentro de toda a pobreza, um presentinho final de ano. Então eu tenho essa lembrança, as musiquinhas, né? As musiquinhas de comercial. Olha lá quem vem chegando com trenó e sua rena pra pousar no Center Norte. Muito. Lembra dessa música? Lembra, Papai Noel do Center Norte. E isso dá um negócio gostoso. Aí depois, cara, a música da Globo lá do final do ano. Do final do ano, exatamente. Por mais brega que seja, isso é uma memória nostálgica que a gente tem. Com a loucura toda da vida, e eu vou botar, e eu boto também muito a culpa nessa loucura política que a gente viveu nos últimos anos, né? Pandemia também. Pandemia, Bolsonaro, famílias brigaram, então a gente perdeu um pouquinho o brilho. E agora eu estou sendo obrigado, mas estou gostando disso, a voltar por causa do Caetano. O Caetano está indo para 4 anos. Então ele todo dia tá perguntando. É o Caetano? O Caetano é minha vida. O Caetano Veloso? O Caetano é meu filho. Tá indo para 4 anos. Tem a Ana Júlia de 12. Que legal. E a minha companheira Karina que tá ali. Aê, me ajudando em tudo sempre. Sua produtora, hein? Minha produtora também. E o Caetano tá perguntando do Natal. Esse é o primeiro ano que ele tá ansioso, então a gente... Ele já entende mais. Já entende, tá ansioso, e eu já falei pra ele que a gente vai se embrenhar no mato e trazer uma arvrinha. Eu quero fazer essa experiência com ele, de entrar, arrancar uma árvore, não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou ser preso, eu não sei se eu... Porque eu nem sei onde eu vou arrancar uma árvore. Eu não sou desse tipo que vai lá. Não, então, provavelmente eu vou arrancar uma árvore de um lugar que não podia, mas eu vou tentar. Eu quero trazer a árvore com ele, a gente enfeitar ali. Árvore. Pinheiro e o Caetano chorando. Não, gente, era só... Mas fica aqui, então, até a prova, gente. Não é crime, eu só quero... eu nem quero um pinheiro, uma arvrinha. Uma arvrinha que dê pra... Você sabe que nos Estados Unidos essa é uma tradição, né? Eu acho bonita essa tradição. É super legal, essa família do... Então pai, eu tô querendo retomar isso. A gente conversou, vamos retomar... Vamos colocar lá um presentinho. Então você não estava fazendo isso antes e vai retomar? Não tava. A gente no máximo colocou um pisca-pisca na nossa planta. Mas comida de Natal é boa, né, Berloffa? Não, a ceia a gente sempre fez. E isso não tem como, até porque a minha mãe, ela é cozinheira daquela que... Aquela maionese. Ela vive para isso. Minha mãe cozinha, então tem a farofa, o arroz e a maionese de Natal. E a uva passa? Com uva passa, lógico. Tem que ter uva passa. Não, eu nem gosto, mas cara, tem que ter, entendeu? Eu não gosto de panetone. Mas tem que ter o panetone. Mas tem que ter panetone, a gente tem que respeitar a cultura, entendeu? Então estamos aqui no Natal, nessa festa que você talvez já está se preparando para ir para 25 de março. Para se degladiar ali com as pessoas pelos presentes. Faz isso não, gente. Mercado Livre, eu não tô nem ganhando nada para isso, mas se adianta aí, né? Quem nunca, né? Que você já estava preocupado com o presente dos seus filhos, dos seus pais, mas o Natal é um aniversário de alguém importante aí, né? Uma pessoa que dividiu a história. É o Messias, é Jesus, Sr. Berloffa. O Natal é essa festa que a gente vai entrar já nos aspectos históricos, história e movimento,
Mas eu percebo, Berloff, não sei se você sente isso, assim, à medida... Eu lembro quando eu era criança, ainda tinha alguma referência na TV, alguma coisa sobre Jesus no Natal. Sim. E eu tenho percebido nos últimos natais, assim, que quase que tá passando desapercebido. Afastou completamente. Foca Papai Noel, presente, família, muito família e tal, mas Jesus meio... Ele é o aniversariante, mas ele não tá entrando na festa, assim. Sim, sim. Não, você falando isso, eu acho que são dois processos. Um primeiro processo natural, de um afastamento mesmo do Natal como um todo, como a gente conversou. Né? Essa ideia de ninguém tá com muita paciência para o Natal, acho que não é algo exclusivo meu, né? Acho que o brasileiro como um todo. Então, se a gente vai se afastando, a gente acaba perdendo um pouco dessa dimensão religiosa do Natal. E também um afastamento, talvez, de tirar um pouco de Jesus. Eu não sei se é uma tentativa equivocada de quem faz isso para talvez tentar agradar todas as religiões, que eu acho de extrema importância, tá? Mas lembrando que o Natal aqui para nós, pelo menos como nós conhecemos, participamos, comemoramos, é o nascimento de Jesus. E ponto final. Então não haveria essa necessidade, até porque o Jesus de fato, né, não o Jesus que está na boca dos pastores, aí, mas o Jesus mesmo, eu não conheço nenhuma religião que não gosta dele. É verdade. Toda, a não ser o judeu que não gosta mesmo, não tem jeito. Os muçulmanos gostam respeitam Jesus como um profeta. Qualquer religião, mesmo que não acredite que Jesus é o Cristo, que a gente vai falar hoje, não tem problema nenhum em o Natal ser tá tudo bem, né? A questão é a perversão do que nós fizemos, né? Com o nome de Jesus e com o que isso representa. Mas desde sempre na igreja, Berloff, existem textos e com o nascimento de Jesus, a vinda do Messias, como algo anunciado desde o Velho Testamento. É isso mesmo, Berloff? Essa ideia do virá alguém que vai salvar, um Messias que vai chegar, essa ideia messiânica já era algo que fazia parte ali do povo judeu, do povo hebreu? Sim, cara, isso é muito complexo e faz sentido para a gente pensar Natal, pensar Jesus, voltar lá um pouquinho atrás e pensar nessa ideia do Messias. A igreja evangélica como um todo, ela tem a impressão que o que ela pensa sobre Deus ou sobre Jesus é como todo mundo pensou o tempo todo na história toda. Quando ela lê a Bíblia, por exemplo, quando um evangélico lê Abraão, de alguma forma ele lê Abraão como se fosse um senhorzinho evangélico. Você está me entendendo? Sim, ele era... Ele não era nada, nem né? judeu, Era né? um feiticeiro de Ur dos Caldeus que matava crianças ao Deus dele. Então não tem nada... Mas eu estou dizendo essa percepção de que quando a gente fala do você povo adequar judeu, o que você pensa. Exatamente. Já tem um erro grotesco que é ler Jesus a partir da sociedade do Antigo Testamento. Eu acho que a gente falou um pouco disso até da última vez que eu estive aqui. Porque aqueles 400 anos que a gente chama de silêncio de Deus, né, que foi entre a reconstrução do templo, quando foi destruída a primeira vez, para Jesus, entre a reconstrução e Jesus tem 400 anos ali. Isso não tem na Bíblia. Se aquela folha branca do meio. As Bíblias mais antigas, essa aqui não vai ter não, mas as Bíblias mais antigas têm uma folha em branco, que são os 400 anos de silêncio. Agora, o que tem aqui antes? O templo, a cidade e os muros de Jerusalém sendo reconstruídos e o povo voltando dos exílios. O exílio babilônico, o exílio persa e o exílio assírio. Então, assim, uma cidade que foi destruída, um povo que foi todo separado, foi sincretizado, agora eles estão voltando e recomeçando. Ali, o povo hebreu deu um F5. Ali zerou tudo e recomeçaram. E logo esse recomeço é esses 400 anos que a gente não conversa. Então, quando a gente chega em Jesus, a gente tem elementos como, por exemplo, fariseu. Cadê o fariseu no Antigo Testamento? Cadê o saduceu no Antigo Testamento? Cadê as sinagogas no Antigo Testamento? Não tinha. Tudo isso foi uma construção ali do judaísmo moderno da época de Jesus, né? Para meio que aguardar a vinda do Messias. Então, para começar, a gente já faz um erro grave de ler o Antigo Testamento
e achar que a gente está falando da mesma sociedade que Jesus estava. Era uma outra cabeça. Cara, era a mesma... Como que é o Brasil hoje e o Brasil de 500 anos atrás? Nossa, deve ter mudado alguma coisa, a forma de pensar Deus, a forma de pensar tudo. Pois é, mais ou menos isso. Então, para começar, eu acho que fazer entender que a sociedade de Jesus é uma, inclusive com o Império Romano sobre Jesus, né? E ali no Antigo Testamento era uma sociedade que estava vindo do exílio de outros impérios, né? Então, Berloffa, eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, estou diante de um pastor, eu não posso falar uma bobagem. Ué, mas o lugar de falar bobagem é na frente do pastor, ué. Eu lembro um texto que Moisés fala alguma coisa sobre alguém que virá depois dele, será maior. Isaías, um clássico texto, entendeu? Falando sobre o Messias. Aí é que tá. Eles de alguma forma meio que estão falando de Jesus, né? Eles estão dando aquela dica de lá na frente vai ter, ou eles estavam falando de algo da época deles. Sim, interessante, né? E aí, legal, agora vamos falar então dessas camadas de pensamento sobre o Messias. Porque quando a gente está falando de Antigo Testamento, a gente está falando de Adão, depois Abraão, até Davi, depois todos os outros, são milhares de anos. Não há um único pensamento ali. Todo o Antigo Testamento, isso é importante para entender. Tudo que está escrito aqui, ele foi escrito num período muito próximo de tempo. Quase tudo entre 500 e 600 anos antes de Cristo, no período de exílio babilônico. Então tudo que está escrito foi escrito quase que de uma vez, só que narrando uma história de milhares de anos atrás. Então, para começar, quando a gente fala assim que Moisés disse... Quem disse que Moisés disse? Alguém gravou Moisés dizendo? Não tinha ninguém com uma pedra, porque não havia papel, né? Olha lá, Moisés disse isso, hein, gente? Então, milhares de anos depois de Moisés, reuniram-se os escribas e escreveram o Antigo Testamento e relataram de forma escrita o que a tradição oral dizia que Moisés disse. Agora a gente começa a entender o que é o Antigo Testamento. Então, quando a gente olha esse texto aqui, nós não temos um pensamento único sobre nada. Então, sobre Jesus, há camadas de pensamento, as mais antigas, e vão se sobrepondo. Certo. Então, aí a gente pode... Aqui ficou claro essa parte dessas camadas. Vamos nessas camadas. Você citou Moisés, que realmente assim, é uma das primeiras referências, né? É isso que eu ia perguntar, se era a primeira referência sobre inclusive, isso. Né, a narrativa de Jesus, ela é sempre colocada ali muito próximo a Moisés, né? O Sermão do Monte. Por que Jesus tem que subir ao monte e dar novas ordenanças, né? Porque Moisés trouxe os mandamentos do monte. Então, o tempo todo estão fazendo referências diretas de Jesus e de Moisés. Libertador. Inclusive a morte, a tentativa da morte. José, lembra que ele só foi para o Egito fugindo de um extermínio. E isso aconteceu teoricamente com Jesus, por mais que historicamente isso não é comprovado. Então as narrativas vendido pelas moedas. Isso, vão sempre se aproximar, vendido por moeda, vão sempre se aproximar. Então assim, Moisés ele é como se fosse uma referência, uma alusão a Jesus. Agora, de texto, nós temos basicamente... Mas, Berloffa, desculpa te interromper. Não, quando você estava falando isso, Moisés é uma referência a Jesus. Isso é o que eles achavam ou isso é um fato? Que você isso é o que nós achamos. É o que nós... tá. Isso é o que os cristãos fazem com a leitura de Moisés. Isso. Eles leem Moisés, enxergando, leem Jesus, e a narrativa de Jesus já foi construída sabendo quem Moisés era. Então, quem escreveu o Evangelho e acreditava que Jesus era o Messias, ele começa a fazer essas aproximações. Por isso que o povo judeu não vai reconhecer o Novo Testamento aos Evangelhos. Isso aqui é parecido, isso aqui também aconteceu. Exatamente, então assim, não é que é. Isso é o cristianismo que faz isso. Okay? Então, nessas camadas do Antigo Testamento, talvez assim... Tem 3 camadas, para a gente ir mais tranquilo. Assim. A camada mais antiga de citação de Messias no Antigo Testamento fala só de um rei. Um rei mesmo, não é o rei dos céus, o rei do universo. Um rei poderoso. Depois, numa segunda camada,
ali já mais com os profetas, fala que ele seria filho de Deus. Só que filho de Deus Qual não... profeta? Quase todos os profetas vão fazer algumas citações messiânicas. Os mais clássicos, você mesmo citou Isaías, que vai inaugurar também a terceira camada, que é a do servo sofredor. Isso. Que ele foi transpassado pelas suas pisaduras. E a parte mais complexa, que é um pouco, o pessoal fica chateado, mas aquela profecia de que viria da Virgem, e que ele seria chamado Emanuel. Que inclusive teve essa conversa da outra vez, né? Eu fiz um corte e o pessoal achou até que a gente tava brigando. Eu acho que logo, pelo amor de Deus. É que a gente tava conversando depois no corte, enfim. Mas eu acho que eu expliquei isso, né? Mano, é uma profecia que foi dada a um rei. A tradução é jovem moça, Emanuel era o nome do rei. E aí, quem acredita que Jesus era o Messias, pega essa narrativa e coloca sobre Jesus. Não significa que de fato ela era. Então, assim, só para resumir, no Antigo Testamento nós temos ali 3 camadas messiânicas, que ele seria um rei, depois que ele seria filho de Deus, mas outros homens no Antigo Testamento foram chamados de filho de Deus, inclusive Salomão. E não significa que era um filho literal, e sim um homem mais próximo de Deus, alguma coisa assim. E depois essa camada de servo sofredor, filho de virgem, Emanuel, essa camada. Então quando a gente chega em Jesus, a gente tem linhas e linhas de pensamentos da possível vinda do Messias. E o que você acha, Berloff? Diante do seu conhecimento, do que você já estudou a Bíblia, você acredita que em algum momento isso... A gente estava... o Velho Testamento está meio que dando aquela dica ou não mesmo? Assim? Não. Tem uma resposta para isso? O Velho Testamento, para começar, a gente precisa entender que ele também já foi construído. Ele já foi, em algum momento, ele foi organizado, sistematizado daquela forma. Para mim, Jesus é o marco zero. E essa é a questão. Eu não fico buscando no Antigo Testamento afirmações sobre Jesus. Jesus, para mim, é Jesus independente do Antigo Testamento. Sim. Eu só olho para o Antigo Testamento porque Jesus... e como ele era um hebreu, eu vou para mim entender a cultura, a sociedade de Jesus, e vou pesquisar o quê? O Antigo Testamento. Ele olhou para os caras e falou, o sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Sim. Tem que ir lá na história de Jonas. Exatamente. Quando ele fala, olha, um novo mandamento vos dou. Opa, então qual era o mandamento? Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, a diferença é como nós nos relacionamos com Jesus na Bíblia. Infelizmente, as pessoas que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, e coloca tudo isso como uma palavra inerrante de Deus, Jesus acaba sendo só mais um evento aqui no meio, que você precisa interpretar ao longo de tudo isso. Para mim, e para muita gente que eu conheço, Jesus é a chave hermenêutica de tudo. Jesus é a base de interpretação, é o marco zero. Jesus, ele é o que é, independente do Antigo Testamento, independente de qualquer outra coisa. Então não é como se fosse um filme, né? Tipo, você precisa ver essa parte. Isso, exatamente. Jesus é o marco zero, e aí a gente investiga a história em volta para entender Jesus. Legal, Berloff. Agora, Jesus sendo o marco zero, mas a partir dessas interpretações que você falou, que os judeus fizeram também, né? De fazer essa relação do Velho Testamento e tal. Lá naquela época, eu me lembro que parecia que existia a expectativa de que, olha, vai nascer o Messias. Mas isso era uma coisa assim, da massa, que todo mundo esperava, o povo... O cara que estava trabalhando, estava lá pescando, estava pensando nisso também, tipo, vai nascer qualquer hora, né? Igual o crente esperando a volta de Jesus, né? Vai nascer. Ou era algo de uma esfera mais de religiosos, de autoridades, assim, que sabiam, através das escrituras, que eles tinham ali essa desconfiança. Né? Sim. Primeiro que não havia um pensamento único sobre isso. Assim como hoje no Brasil não há um pensamento único sobre nada, há várias classes que pensam de várias formas, o hebreu naquela época era desse jeito. E tinha vários caras que falavam que era o Messias também. Na época de Jesus, o Flávio José, um dos principais historiadores, ele fala que junto com Jesus, contemporâneo a Jesus, tinha pelo menos mais 2.
e o outro chamava Jesus. Imagina. Jesus era tipo João aqui, tá ligado? Não, imagina, você chega assim, não, vamos lá, Jesus, ele faz milagre, eu tô aqui com o projeto, chega lá, era o outro. Não é esse Jesus, não, é o Jesus de Nazaré. E aí, por isso que tem... Que fala que é de Nazaré. Exatamente, Jesus era conhecido como um Galileu, Jesus o Galileu, e Jesus o Nazareno. Que depois a gente pode falar disso, né? Por que Jesus nasceu na Judéia. Mas enfim, então não havia esse pensamento único para começar, tá? E não havia essa expectativa de, nossa, qualquer hora vai vir. Alguns achavam que era um rei, alguns achavam que era um político, alguns achavam que era um cara que ia liderar um exército, né? Contra o Império Romano. Contra o Império Romano. Então, dependendo meio que da linha teológica que você seguia, e como Jesus tinha muitos outros, então não era um negócio assim, apareceu um falando, todo mundo vira os holofotes. Não, deixa o louco falar. Por que que Jesus começou a ganhar repercussão? Porque Jesus começou a meio que checar, dar um checklist em coisas que eles falavam, coisas que né? a própria religião dizia que o Messias faria. Então Jesus não fez alguns milagres porque ele queria fazer. Era para mostrar. É porque o próprio hebreu lá, o povo judeu antigo, um escriba, um fariseu, em algum momento falou assim, bom, tem uma coisa aqui. Para o cara ser Messias, ele vai ter que curar um cego de nascença. Isso era uma lei. Para ser Messias, vai ter que curar um cego de nascença. E os doutores da lei ficavam atrás dele, né? E por isso que quando Jesus ele fazia alguns milagres específicos, curar cego de nascença, leproso, ele fala assim, não fala para ninguém, só vai e apresente-se ao sacerdote. Porque a partir do momento que um leproso chegava e falava assim, eu fui curado de forma milagrosa, tem que abrir um inquérito que aparentemente o Messias estava aí. Mas sabe que eu vou fazer um parênteses rápido aqui, Berloff, que eu acho impressionante, por exemplo, a mulher samaritana, assim. Porque eu não sei qual é a história dela, se ela é religiosa, mas na Bíblia parece que ela saca muito rápido com quem que ela está falando. Sim. E aí você acha que é algo de Deus, assim, porque, poxa, imagina, até então ali ela estava lá tentando pegar água meio escondida, uma pessoa apareceu, e aí daqui a pouco ela para e fala, não. Eu acho que é você. Mas eu não sei como ela chegou a essa conclusão tão rápido. Pois é. Eu acho que a grande sacada da mulher samaritana é que Jesus, ele chega ali como um profeta. Não sei se você lembra. Ela fala assim, opa, eu vejo que você é um profeta. Lembra que ela fala isso? Isso. Por que ela fala isso? Porque ele fala que ela tinha já 5 maridos e tal. Sabia da vida dela. Qual seria, olha que louco, qual seria o papel de um profeta no caso da samaritana? A denúncia. Porque pela lei, ela não poderia ter feito ela estava errada. Jesus, como um profeta, olha que loucura, podia pegar ela ali pelos cabelos, chamar todo mundo e falar, essa mulher aqui vai apedrejar até a morte. Pela lei, Jesus podia fazer isso. É por isso que ela está escondida. Né? E por isso que ela está tirando água meio-dia no poço. Porque ela não era aceita entre o seio das mulheres, era uma mulher repudiada. E Jesus fala assim, você... Não... Naquele momento eu tenho certeza que a mulher ficou amedrontada. Ela falou, puta, ferrou. Agora você entende também por que Jesus chegou sozinho. Por que antes de entrar na cidade, eu não sei se você lembra do texto, ele fala pra galera, vai comprar comida. Isso. Deixa eu entrar sozinho. Tanto que em território inimigo, hein? E ele entra sozinho, resolve com ela, eu sou profeta, mas eu não tô aqui pra te julgar. E aí que eu acho que ela fala, mano, esse cara é diferente. Ele não tá aqui pra fazer o papel de profeta da denúncia moral de que eu estou errada. E sim do papel profético da denúncia que eu sou uma lesada. E de que eu não deveria ser julgada dessa forma. Por quê? Porque a partir daquele momento ela vai e se torna porta-voz do evangelho naquela cidade. Exatamente. Tanto que os apóstolos, quando chegam, falam, nossa, ele está falando com uma mulher, com uma mulher samaritana. E, cara, e o finalzinho do texto diz que toda a cidade de inimigos isso é lindo, cara. Acreditaram pela mensagem da mulher. Primeira missionária. Então, primeira apóstola. Eu defendo que a mulher samaritana, antes da Maria Madalena, foi a primeira apóstola. Porque, por mais que Jesus... A missão do apostolado... Você vai ter um chato que vai falar assim, a missão do apostolado é anunciar o Cristo ressurreto. Não, a missão do apostolado é anunciar o Cristo. E ela fez a salvação do Evangelho. E diz o texto de João 4 que toda aquela cidade acreditou no Cristo, não no Jesus, no Cristo pela pregação da mulher. Então ela com certeza foi a primeira apóstola. Eu defendo isso. Muito, muito bonito isso, né, Berloff? Nossa, a história é sensacional. Demais. Que eu ia falar... Então, voltando. Vamos voltar.
Que hoje é Natal, né? Eu ia trazer meu gorro, olha, esqueci. Eu ia com o meu gorrinho. Tá de vermelhinho, tá. Pô, é verdade. Era então, o assim, gorro. o povão, cada um tinha uma ideia lá do Messias, mas os doutores da lei, isso inclusive tem na Bíblia, eles tinham mais ou menos uma noção de onde ia nascer. Até que eles falam, virá de Belém e tal. Não é que eles tinham uma nação. Primeiro assim, vamos lá. Os doutores da lei, ou das leis, não queriam que o Messias nascesse. Vamos combinar, né? Você acha que Anás e Caifás queria que o Messias nascesse? Não. Porque automaticamente eles teriam que passar. Você acha que esses grandes pastores que falam da volta de Jesus, eles querem que Jesus volte e acabe com o império deles? A casa vai cair. Você acha que Malafaia e Edir Macedo, eles querem morar igualmente com todo mundo no céu? Por que eles não fazem isso aqui na Terra? Eles não querem a volta de Jesus, eles querem usar o poder que o nome e a volta de Jesus dá. Então, naquela época, aqueles caras faziam a mesma coisa. E Jesus podia aparecer para eles, que apareceu e eles não aceitaram. Então, a ideia do nascimento já era uma coisa ameaçadora. Terrível, e é o primeiro anúncio da ameaça. Quando há o primeiro burburinho de que o Messias, Jesus seria o Messias e teria nascido, Herodes já fala, pô, vou perder meu reinado. E aí é muito louco, né? Nós temos Herodes, que é um cargo de governante romano. Ele pensando em política. Já. Sendo governante dentro da Galileia. Que é loucura, né? Já temos um outro império. Nós terminamos o Antigo Testamento com o povo hebreu se reconstruindo o templo, os muros, Esdras, Neemias fazendo todo aquele papel, Zorobabel trazendo o povo de volta, a rainha Esther conseguindo fazer toda essa dinâmica, esse meio campo com os persas. E aí, em 400 anos, já tem outro império sobre o... E é assim que começa a história de Jesus. Inclusive, nós vamos falar de Natal aqui. O Natal só se tornou o Natal porque quando Jesus nasceu, como que nós podemos mensurar a data que Jesus nasceu? Porque ele nasceu dentro do Império Romano. Essa era uma das perguntas. Essa é uma forma da gente começar a falar de data. Assim, mas tá, na nossa cabeça, Jesus nasceu no ano 0. Nós estamos em 2023, a gente conta para trás e ano 0, tá? Mas quem determinou que esse ano era o ano 0? E isso só foi dentro do Império Romano. Então, o entender quem que estava governando, qual era o imperador, qual era o Herodes, quem que estava naquela época, e os evangelistas falam no começo, e isso vai nos dando um pouco de base para chegar na data. Para falar de data, né? Que com certeza não foi 25 de dezembro. Exatamente, a data de... Depois a gente vai falar sobre isso ainda, tem uma festa do Império Romano, mas eu quero focar, já que o povo ali, cada um pensava de uma forma, mas tinham os reis magos, Bergofa. E esses caras acertaram. Eles foram, eu não sei, eles foram lá, chegaram junto lá na manjedoura. Não necessariamente do jeito que a gente vê no presépio, né? Que é na hora ali que ele presépio nasceu uns 1.700 anos depois. Porque quando eu era criança eu via assim, eu falava, nossa, mas olha, eles chegaram bem na hora. Tudo que muito Jesus bonito, nasceu. né? Maria muito feliz, ela acabou de ter um parto normal, mas ela tá muito feliz ali, né? E o presépio aquele devia ter um cheiro horroroso ali, porque tinha um monte de cocô, de vaca, de boi. E não era bem assim, né? O evangelho não fala bem de um presépio. Não é bem assim. Há desencontros de informação totalmente sobre o nascimento de Jesus. Tem um filme, não sei se você já assistiu, o nome do filme é Ben-Hur. Já assistiu? Sim, o clássico. Eu assisti o clássico quando eu era criança, que eu não me lembro. Que passava muito no Natal. Passava sempre, mas muito tarde, né? Só que eu assisti o remake. Novo também. Eu gostei bastante, tá? Muito bom. E no clássico, a primeira cena é o nascimento de Jesus. E é exatamente esse nascimento. Mas vamos falar sobre os reis magos, por quê? Eles não eram judeus, mas eles estavam lá, eles sacaram essa ideia. Eram magos vindo do Oriente, né? Com certeza. Provavelmente provavelmente eram persas, né? Astrólogos e que se movimentavam pelas estrelas. E é isso, cara. E eram feiticeiros. Por isso que eles são chamados de magos. O que eles não eram 3, né? Isso ganha essa dimensão de 3 quando foram construir o presépio. Vamos colocar os magos, vamos. Quantos? Quantos presentes eram? 3, né? O ouro, incenso e mirra. Então a gente coloca 3. Cada um. Deram o nome ainda, né? Era Baltazar. Eu não lembro. Baltazar, a gente veio falando no carro. Baltazar,
Belchior ou Melchior Acho que é Belchior, Baltazar Michelangelo. Não, Michelangelo é das tartarugas. Não, eu ia falar D'Artagnan. Misturei. Mosqueteiro. Baltazar, Melchior. Vamos ver aqui, ó. Enfim, isso. Mas é isso, lógico. Isso é muito posterior. Não era o nome dos caras. Sim. Não eram 3. Provavelmente era uma caravana vinda de magos. E eles trazem ali. E isso é muito bonito, né? Porque perceba, os primeiros a identificarem no nascimento daquele menino ali, do filho do José, do filho da Maria, algo divino, algo espetacular, foram feiticeiros, persas, astrólogos, que chegaram ali orientados pelas estrelas e trouxeram a sua forma de adoração. Belchior, Gaspar e Baltazar. Belchior, Gaspar e Baltazar. Tem nada de Melchior, não. Isso é tudo nome dado pela Igreja Católica. E aí, quando eles chegam, eles trazem... Não, isso é louco, ouro. Você está falando, que eles, não sendo judeus, eu não sei se eles tinham noção... Não tem nada a ver com judeu. Não, e eles não tinham essa... noção de Messias, nada. De Messias, nada, e como eles sacaram isso? Exatamente. Aí, talvez a religião deles explique, né, como eles sacaram. Eu queria trocar ideia com eles. Por que eles estavam ali naquele momento. Levando presente. Como eles chegaram ali. E que presente, né? Os caras trouxeram... presentes, inclusive, hoje que o crente endemoneia, né? Falar de incenso, o cara já pensa em budismo, olha as loucuras, né? E o cara não para para pensar que aqueles 6 magos adoraram Jesus da forma deles. E ninguém se converteu a Jesus ali não, viu? Os magos continuaram sendo magos, persas, voltaram a adorar os seus grandes deuses lá. Mas eles reconheceram em Jesus e adoraram. Mas era fato, o que me passa, Berloff, é que eles tinham uma noção da importância do que estava acontecendo ali. Sem dúvida. Porque para ir para lá, para levar presente, e assim... Não, eles reconheceram em Jesus algo divino. Algo... Hoje é muito, assim, não é tão simples, mas você vai viajar, você pega um avião, pega um carro. Sim. Os caras não... Você falou que era uma caravana? Provavelmente uma caravana. Não era rápido, devia ser cansativo. Eles se prepararam, eles sabiam que estavam para acontecer meses, eles se prepararam para chegar lá naquele momento. Isso é divino, cara. Os caras, se a gente for estudar, os caras sabiam de cada coisa, olhando as estrelas antigamente, que a gente não tem noção hoje em dia, né? Isso aí são culturas muito antigas. Daria um episódio de podcast. Quem eram os reis magos? Sim, toda a tradição persa, maravilhoso, maravilhoso. Mas sobre ali o nascimento de Jesus... E não foi na hora também, né? Não, a gente tem... Lembrando que a gente tem a narrativa, a primeira narrativa que nós temos é de Marcos. Que se a gente for muito otimista, data 55 depois de Cristo. Já passado um tempo. Já passou um tempo. Então, quando Marcos, e não foi o Marcos que relatou, né, foram as comunidades que Marcos pastoreava, eles já relatam uma narrativa. Né? Não tinha ninguém anotando. Né? Isso a Maria contou para Jesus, olha, quando você nasceu, vieram uns persas, uns magos, e aí isso virou uma notícia que 55, 60 anos depois foi... Imagina a cara da Maria olhando assim, um monte de gente chegando. Acabei de gente, estou numa situação. Mas os caras levaram ouro. Imagina o corre que eles também... O que fez com o ouro? Vendeu e usou. Isso pode ter ajudado o começo ali da família de Jesus. Ninguém para pensar nisso, né? Total, cara. Eles depois tiveram que viajar para o Egito, fugindo de um possível extermínio lá do rei Herodes. Depois eles voltam e precisam se estabelecer em Nazaré. Então, olha que legal. Talvez o ouro que os persas levaram financiou um pouco ali as primeiras fraldas de Jesus, né? Não teve chá de fralda, tive que comprar, né? E os pastores, Berloff, que são outros personagens que compõem lá o presépio. Sim. E o coral de anjos que aparece cantando e tal. Nossa, eu lembrei de um samba agora. Um coral de anjos cantando. O coral de anjos é bem da tradição mesmo. Agora, os pastores, o que o Evangelho mostra pra gente... Mas rolou o coral de anjos? Do jeito que tá lá na Bíblia? Só se tá na Bíblia tá tudo, né? Que rolou mar se abrindo, mas agora se rolou mesmo. O que a narrativa diz que eu acho interessante dos pastores é que deixa muito claro que não poderia ser, por exemplo, em dezembro. Porque para os pastores estarem com seus animais no campo, não poderia ser no inverno de jeito nenhum. E dezembro lá é justamente inverno, chuva, frio. Então o lance dos reis estarem chegando numa viagem com os animais e terem pastores e ter uma noite estrelada
mostra mais ou menos um corte ali do ano que poderia ser, né? Então, e com certeza não foi dezembro. Então a informação do pastor ajuda por causa disso. Pô, mas se eu fosse um pastor, estivesse lá de boa, olhando o céu, daqui a pouco o céu abre, os anjos cantando, eu falo, caramba! Aí todo mundo se converte, né? Tá vendo? Essas colocadas assim, claramente são narrativas para jogar o negócio lá em cima, né? Seria uma epifania. Exatamente. O cara tá escrevendo e aí chegou os pastores e teve logo um coral de anjo. Não significa que os pastores estavam lá e viam um coral de anjos e os persas, senão os persas teriam abandonado a religião deles e falado, não, esse aqui não é bem assim, a narrativa vai construindo a importância daquele nascimento, né? Então tem a teologia, tem a história que a gente vai tentando entender o que, né? Fato é que pelo que a gente conversou agora dos Reis Magos, foi uma parada super importante, mano. Porque totalmente. Eles reconheceram essa importância e um monte de criança morreu também na época. Isso é fato também, Berloffa, do assassinato de várias crianças para tentar... Quando a gente fala de fato histórico, não é, né? Certo. Fato histórico não é, mas pode ter acontecido. E o que tá... Eles relacionam muito com Moisés, já isso, né? Sim, e isso é um dos principais argumentos para dizer que não teria acontecido, né? Primeiro que não tem registro histórico, mas aí eu explico por que não tem registro. E porque parece... Não, olha, foi mais uma narrativa para bater ali com Moisés. Agora, o que não foi um evento em toda a Palestina, que a gente chamou de Palestina. Todo mundo né? tá sabendo. Nasceu. Foi em Nazaré. Então, mas em Nazaré a galera tava sabendo que tinha acontecido alguma coisa. Só que Nazaré não era citado em lugar nenhum, não tinha importância alguma. Era uma quebrada. Era uma quebrada, vamos lá. Nazaré tinha uns 50 barracos. Quantas crianças tinha em Nazaré? Eu não estou diminuindo o extermínio. Eu só estou falando que não foi um negócio de centenas de milhares de crianças morrendo. Provavelmente foi uma guarda romana que invadiu Nazaré e, sim, assassinou as crianças que ali estavam. Pode ter sido 3, 4, 10, 20, não sei. Mas não foi aquele negócio que toda a região ficou sabendo. Tanto é que não há registros históricos. Flávio Josefo não fala nada disso. Mas também, ao mesmo tempo, Flávio Josefo passou muito pano para o Império Romano. Então a gente não tem como saber o que é fato, não. Mas está relatado, faz sentido e, com certeza, o Herodes, ele teria, primeiro, essa força para fazer isso. O Império Romano faria isso com a mão nas costas, como a gente diz. Isso era normal naquela época. E é o registro de, por causa disso, Jesus ter que fugir. Né? E aí, se a gente for pensar que legal, não só Jesus, João Batista também. João Batista tinha só 6 meses, mais ou menos, mais que Jesus. Então, quando vem a ordenança das crianças serem assassinadas, Maria e José vão para o Egito, fogem para a África, e Isabel e Zacarias, eles vão para onde com o João? Para o deserto. Por isso que João é o cara do deserto. Do deserto. E aí, quem que tá lá no deserto, que a gente foi descobrir... Comia gafanhoto, tá? Cara, isso é tão incrível. A galera acha que João comia gafanhoto mesmo. E aí a gente vai descobrir em 1949... Agora, viu? 1949, é isso mesmo, foi agora. Foi descoberto lá os manuscritos de Qumran, que é justamente os manuscritos escritos pelos essênios, essa comunidade sacerdotal do deserto, que provavelmente foi onde João morava. Então, cara, tem tanta coisa pra gente trocar essa ideia. O livro que eu tô começando a escrever agora pela Editora Voz, aliás, Editora Voz, minha nova parceira, exatamente. E vou lançar um livro, provavelmente até meados do ano que vem, já tá pronto, e eu vou construir essa narrativa de Jesus e João Batista justamente nesse período pós-fuga, ali ainda pequenininhos, e como que eles cresceram. Eles eram primos, né? Eles eram primos, né? Então eu vou construir uma narrativa ali meio Zé Pequeno e Bené, sabe? Legal. Eu vou fazer essa narrativa e vou fazer a morte de João Batista, assim como a morte de... Não vou ficar falando, não, você tá tendo minha ideia aí, não, parou. Mas você vai comprar o livro. Nós temos vou dar um salto aqui, por quê? Porque a data do Natal, vamos falar sobre a data do Natal de novo. Vamos. Tinha uma festa do Império Romano, aquela no final do ano, deu sol. Sim. E aí o Natal cai no... O Natal caiu, né? Certinho, né? Cai certinho nessa data. E aí, Berloffa? A sensação que eu tenho é que o Império Romano olhou o cristianismo crescendo muito. E vamos adequar aqui, vamos fazer essa festa. E uma outra coisa.
quando que o nascimento de Jesus se tornou importante? As pessoas começaram a... quando ele nasceu, como ele nasceu. Porque eu já ouvi, acho que eu li em algum lugar, eu não me lembro onde, que os primeiros cristãos não estavam tão preocupados com isso. Assim, não. Tipo, onde ele nasceu, quando ele nasceu. Não, isso foi um evento depois, né? Primeiro, vamos lembrar, a gente está falando então do povo hebreu, ok. E aí o que tem ali? O Império Romano sobre o povo hebreu. O Império Romano, junto com a cabeça da religião judaica, são os que matam Jesus. Ok, mataram Jesus. Ainda falando em números, depois a gente explica isso, mas então mataram Jesus em 33 depois de Cristo. Essa data vai ser colocada depois, mas vamos lá. Em 33 depois de Cristo, o Império Romano mata Jesus e o povo hebreu não aceita Jesus. Em menos de 300 anos depois, o Império Romano se torna um império cristão. Então, em menos de 300 anos, um império politeísta, ou seja, que adorava lá uma gama de milhares de deuses, que tinha uma cultura completamente diferente até do povo hebreu, em menos de 300 anos esse império se torna um império cristão. Então nós estamos falando muito rápido, dos maiores... Pô, o Império Romano foi o maior império que já existiu. Foi o império que fez a nossa sociedade ser do jeito que ela é hoje. Geopoliticamente, nós somos meio que deslocados dessa forma aqui, com muito do Império Romano e Império Grego-Macedônico, lógico. Então nós estamos falando de algo de extrema importância. O que aconteceu naquele momento, e foi um império rápido, né? Ele começa ali poucos anos antes de Cristo, como a gente conta, e logo 400 e pouco, depois que o Império Romano oficializa o cristianismo, aliás, algumas pessoas dizem que foi o cristianismo que destruiu o Império Romano, e parece que foi mesmo de alguma forma. Em 400 e pouco depois de Cristo, acaba o Império Romano e sobra Roma, né? E aí tem toda a história. Mas é entender que o que acontece ali é uma coisa. O que aconteceu, o nascimento de Jesus, a importância, a repercussão é uma coisa. O que o Império fez com isso... Parece uma jogada de marketing. Exatamente, é outra coisa. E aí a gente consegue mensurar isso que você falou. Tinha essa festa que era a Saturnália, que era uma festa super tradicional, não só ali entre os romanos. Rolavam os presentes também, essa festa. Os presentes, eu acho que é um pouco posterior. O que rolava nessa festa, primeiro, é a chegada do inverno. Então, para começar, férias. É a festa das férias, ninguém parou pra... É igual os Estados Unidos que tem as férias no inverno, por motivos... tem mais água aí? Tem. Tá fácil? Igual os Estados Unidos que as férias é no inverno, é só no Brasil que é país tropical, acho que é país tropical, que a gente não liga para inverno, né? Mas lugar muito rígido, com inverno rígido, férias é inverno. Então os caras que só cultivavam, só plantavam, colhiam, no inverno, obviamente, eles precisam de férias. Obrigado. Obviamente eles precisam de férias. E essa festa do solstício era a primeira noite do inverno, que inclusive era a noite mais longa, né, o dia mais curto. Então ali eles começavam a fazer uma adoração, e não é um culto, era uma festa. Uma festa ao Deus Sol. E cada região tinha o seu Deus Sol, né? Ra. Era comum no Império Romano. Não só no Império Romano, mas os egípcios tinham e o Império Romano tinha o Deus dele. E aí essa festa ao Deus Sol, que era o Deus mais importante de todos, acontecia justamente na chegada então do inverno, que era mais ou menos... Dezembro. Exatamente. Inclusive a data. E por que essa data, né? O solstício de fato era dia 17 de dezembro. E era uma festa de uma semana. E aí o final da festa era dia 24, dia 25 de dezembro. Então ficou muito legal colocar Jesus nascendo no final da festa do Deus Sol, mostrando mais uma vez que Jesus é maior do que aquilo. Então uma festa ao Deus Sol, em que todos os que estão dentro daquele Império Romano, e não era uma festa apenas como dos pequenos deuses, né? Cada deus tinha... Era a festa. Era a festa que todos participavam. Era o principal deus, a principal festa. Uma semana de festa, e aí não é uma semana
de louvor e adoração. Festa. Carnaval. Caraca, Carnaval. A gente tá falando dos romanos, os caras que faziam... Exagero. A gente tá falando dos caras que faziam... É muito fácil nessa época aí a rolar a tal da bacanalha. Tudo bem que era o deus Baco, não era o deus Sol, mas a bacanalha, que era uma festa ao deus Baco, era um negócio, era uma orgia envolvendo criança, animal. Inclusive Paulo escreve, né? Fala, Isso. O reino de Deus não é Romanos comida, capítulo 1. bebida. Romanos Imagina capítulo o trabalho de Paulo para ensinar os caras. Falou, porque tinha uma igreja formando em Roma, né? E a igreja estava envolvida com essas coisas aqui, cara. Tá vendo isso aí? Então, não é bem assim. Exatamente. Enfim, e aí essa festa muito importante em todo o Império Romano, o cristianismo crescendo, os cristãos crescendo, e aí tem o Constantino, que é o primeiro, meio que num golpe político, fala assim, não, vamos parar de perseguir e vamos trazer eles para dentro, né? E aí teve um processinho lá de 3 momentos, né? O cristianismo, primeiro, ele foi descriminalizado, depois ele foi legalizado e depois ele foi oficializado como único, né? Então, no primeiro momento, vamos parar de matar quem é cristão. Deixa o cristão aí. Deixa eles, vai ser, Jesus é mais um em um milhão de deuses. Eu acho legal a gente falar isso, legal não é que seja legal, mas é importante porque hoje você se diz cristão, meu avô falava isso pra mim, ele falava, hoje é muito fácil falar que é cristão, que é crente. Queria ver na época do Império Romano, porque cristão morria, né? Sim, ia pra arena sim. E você vai morrer na boca do leão. E a morte dos apóstolos, tem várias, assim, coisas super cruéis. Então falar assim que não morria mais é um grande avanço, né? Para alguma religião, assim, para se sentir muito mais confortável. Quando a gente fala hoje, vou dar um exemplo, quando a gente fala assim, descriminalizar, seja as drogas, seja o aborto, é uma importância para quem está envolvido com aquilo direto, né? Então, pra gente, não, deixa criminalizado. Pro cara lá que depende de usar cannabis para fins medicinais, ele tá a qualquer hora para ser preso. Então, quando é descriminalizado, ele fala, graças a Deus. Olha, então... O alívio, né? O alívio, deve ter sido, né? Na época para os cristãos. Isso a gente está falando, nós aqui, de uma sociedade mais evoluída 2000 anos depois. Ô, Berloff, a gente não está falando ainda, quando a gente fala assim dessa época que o cristianismo se tornou a religião oficial da Igreja Católica ainda, né? É o começo dela. É o começo, né? Quando a gente fala da igreja... Você está falando da igreja antiga ainda. Então, isso é muito complicado. Porque senão, se a gente fizer essa linha de dentro da narrativa católica, a igreja católica, se a gente for de trás para frente, né? Igreja católica, Império Romano, os primeiros cristãos, Atos capítulo 2, igreja católica então é a igreja correta. Não é bem assim que a gente faz, né? A gente precisa pensar. Porque para mim é igreja antiga isso. Precisa pensar. Católica. Houve Jesus, o Jesus como epicentro, né? Aí começa. Aí vem a primeira gama ali daqueles que viram Jesus e andaram com Jesus. Os apóstolos. Os apóstolos. Não só apóstolos, né? Jesus não andava com 12 homens. Né? Tinha uma galera. Uma galera, né? Só que 12 era um número importante. Eram os mais próximos. Não necessariamente eram os mais próximos, mas era importante o número 12. E era importante o apagamento, por causa do apagamento histórico das mulheres. Então é 12 e vão ser homens. Mas inclusive quem financiava o ministério de Jesus eram mulheres, né? O Evangelho relata. Então Jesus é o epicentro, então começa a partir dali. Depois vem os que andaram com Jesus, os que andaram com os que andaram com Jesus, o apóstolo Paulo entra nisso. Então o que Jesus passa a ser é algo muito grande e meio que sem controle. Né? Então quando o cristianismo ele olha aquela galera que fala, vamos oficializar vocês primeiro, vamos parar de perseguir, depois vamos colocar vocês como a principal religião, já não está falando de um movimento organizado que tenha seu estatuto, os seus princípios, e o império pega isso e fala, tá bom, a gente se converteu a isso. Não, eles só pegaram o nome. Daqui o cristianismo, como que chama cristão? Então é cristianismo. Então vamos aqui, agora você vai ser papa, vamos construir essa igreja aqui, dá poder. Então o cristianismo, se a gente conseguisse colocar uma data de quando foi fundado, foi quando o imperador Constantino oficializa essa religião como a religião do Império Romano. Quando ele assina esse decreto, nesse momento o cristianismo passa a ser uma religião
organizada nas mãos do Império Romano. Então, e é esse momento que a galera começa, pô, quando ele nasceu, a gente tem que comemorar e tal. Aí tudo se transforma em meio político. Você tem que imaginar que o Império está com Deus à mão. Agora é a gente. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Qual é a principal festa aí? É a Saturnália. Qual que é? É do Deus Sol. Então, quando que é? É do dia 17, acaba aqui dia 25 de dezembro. Quando é que Jesus nasceu? Ninguém sabe. Vamos fazer conta. Zacarias, o pai de João Batista e tal. Ah, tem nada a ver com dezembro, né? Ah, mas vamos colocar lá porque vai ser importante. Então, a gente pega uma data já que a gente não tem. Vamos pegar essa data que é super importante, acaba dia 24, colocamos como dia 25 e estabelecemos aqui o nosso Natal. E assim o Papa Júlio I foi o cara que ordenou a troca da Saturnália pelo Natale, pelo Natal, que era o Natal do Senhor agora. Qual Senhor? O Senhor Jesus. Até então era uma festa onde cada um adorava o seu Deus Sol. Era uma festa que eles agradeciam a colheita do ano todo, era uma festa muito rural, aquela coisa toda, era uma festa, bem festa mesmo. E o Império Romano precisa agora organizar esse negócio, né? Então pega Jesus, faz Jesus nascer nesse dia, então vamos falar de Natal. Então até agora a gente não está falando de presente, a gente não está falando de nada disso. Papai Noel. Nada disso, a gente está falando de uma data importante e o suposto nascimento de Jesus, ponto. Berlofa, pastor, Berlofa, pastor não, Berlofa, ô rapaz, esse olha o respeito, hein? Duas coisas importantes, tem um erro aí na data aí, né? Tem. Jesus nasceu e tal, fala pra gente sobre esse erro, por favor. No quinto século teve um cronologista chamado Dionísio, e ele foi o cara que criou esse negócio que a gente chama de antes de Cristo e depois de Cristo. Que eu acho legal, hein? Antes de Cristo e depois de Cristo. Para o cristão, sobretudo, né? Pode ver que hoje em dia algumas pessoas já não utilizam mais, falar da era moderna. Né? Inclusive alguns filmes de Hollywood, quando vai começar lá e vai mostrar uma data antiga, se você reparar, vários deles já não coloca mais coloca antes da era moderna. Que na moral, para mim que não sou... Para mim tá tudo bem, né? Jesus não depende disso. Quem fez isso, quem deu essa importância política, geográfica sobre Jesus foi o Império Romano. E isso a gente precisava assumir. Quem está dentro do cristianismo está dentro de uma religião do Império. Então, assim, é um contrassenso, né? Porque o Evangelho é uma luta contra o Império. E o cristianismo é uma religião que foi fundada, organizada e propagada pelo Império. Então, assim, ou a gente tem essa noção... O Império se apropriou disso. E isso, de formas políticas, né? A gente estava comentando em off aqui que Deus, na mão dos políticos e de um império, é tipo uma massinha de modelar. A gente citou a Trindade que hoje, se eu falar que a Trindade não existe, 99% dos pastores começam a estribuchar no chão aqui, me chamar de herege. Mas quem inventou esse negócio de Trindade foi por muito menos, né? Por menos, mas assim, as pessoas de verdade, elas não têm condição. Eu já vi falar assim, não, você não é... Esse aí não é meu irmão em Cristo porque ele não acredita na Trindade. Fala, peraí, deixa eu só entender uma coisa. Você está jogando tudo fora porque o cara não acredita. Olha a força do poder do Império na nossa mente. Então, assim, a gente precisa entender que o que o Império Romano fez com o cristianismo foi do jeito que ele quis. Ele modelou para fins próprios, é óbvio. Não significa que dentro dessa modelagem do Império não houve uma linha ali vou chamar de pessoas de dentro do Evangelho, que ela permanece até hoje, vivendo nessa loucura aí de dentro do cristianismo. Mas o Evangelho, para começar, não depende desse cristianismo, né? Mas o cristianismo que modelou e foi dando essas importâncias. A data antes de Cristo, depois de Cristo. O primeiro que fez isso errou na data, errou por 4 anos. O cara fez e ainda errou. Foi um erro mesmo, não tem? Ele errou, vamos lá, que ano que a gente está? A gente precisa estabelecer uma data, gente, do nascimento de Jesus. Porque precisa, né? Todo mundo. Então vamos lá, vamos voltar. E o cara errou em 4 anos. Então, o cara só tinha um trabalho. Só tinha um trabalho. Ele era cronologista e errou nisso. Jesus nasceu antes de Cristo. Jesus nasceu em 4 anos antes de Cristo. Hoje nós estamos
em 2027 depois de Jesus. Nós estamos em 2023 depois de Cristo, mas 2027 depois de Jesus. Mas por que 4 anos? Eu não entendi. Foi um erro mesmo. Igual, tem gente que fala que 2 mais 2 é 5. É erro. Não teve um motivo específico. Foi um erro. Tem um outro camarada que surge no Natal e a imagem dele, para algumas pessoas, é quase tão forte quanto a de Jesus, eu acho, em Berloff. Só uma curiosidade, hoje nós estabelecemos a forma como nós contamos, que é o nosso calendário gregoriano, a partir de Cristo. E antes era a partir do quê? Ninguém para pra pensar nisso, né? A partir Essa referência que o cara faz para mudar. O nosso zero era quando para ser Cristo? Era na fundação da cidade de Roma. Olha, eles contavam a partir da fundação de Roma. Mas virou uma salada. E aí depois fizeram a troca da fundação de Roma para o nascimento de Jesus. Aqui teve um erro de 4 anos. E aí começou esse negócio. Rapaz. Eu ia falar do Papai Noel, Berloffa. Papai Noel é uma figura natalina muito forte. E ele tem um fundo assim, tipo meio que baseado em fatos reais e tal. E ele cai com uma luva dentro de uma estrutura de presente, de gasto, de capitalismo puro ali no Natal. Sim. Quem é esse tal de Papai Noel? Cara, é uma construção mais complexa que a do Messias. Para entender o Messias, para chegar em Jesus é fácil. Agora, sair do nascimento de Jesus o Papai Noel hoje de rena envolve até Odin. Só pra você ter uma noção, sabe Odin? Odin, pai do Thor? Até Odin, pai do Thor, tá no rolê. Mas assim, só pra ter uma noção, voltando só pro calendário, e como que Jesus acabou sendo instituído lá no dia 25? Por causa do Papai Noel. Loucura, né? O Papai Noel, acho que todo mundo sabe que é o tal do São Nicolau, que realmente foi um cara que existiu. Não tem nenhuma foto dele, né? Mas assim, historicamente, inclusive ele esteve no Concílio de Niceia. O Nicolau, que depois se tornou São Nicolau. Ele era um cara importante. Assim. Importante, é um político. E a coisa que eu mais gosto nele, essa ninguém sabe. Pelo menos eu nunca vi ninguém. O Papai Noel deu um socão na cara de um padre. É mesmo? No Concílio de Niceia, tem esse registro. Papai Noel era vida louca. Teve um padre que levantou e a discussão era que Jesus não era Deus. E o Nicolau foi lá e deu um socão na cara dele, isso está escrito. Então assim, quem não gostava do Papai Noel, a partir de hoje, comece a gostar, porque ele é dos que soca a cara de fundamentalista. Valeu, Papai Noel. Papai Noel, hein? E ele, então, assim, na verdade, tem umas coisas mais pesadas da história do Papai Noel, assim, do São Nicolau, porque assim como qualquer outro que precisava defender as suas ideias, a sua tese, né? E o Odin? De onde é que é o Odin? O Odin entra muito tempo depois com a carruagem. Com as renas. Isso aí é muito tempo depois. Só que vamos lá, então tem esse tal do São Nicolau, e que dia que é o dia de São Nicolau? 6 de dezembro. É aí que tem a aproximação histórica com dezembro. Onde que a gente vai colocar Jesus nascendo? Depois da ideia do São Nicolau, olha quanto tempo depois. Aí a gente coloca então em dezembro, porque é a festa de São Nicolau. Loucura isso, né? Então juntou a festa lá da Saturnália, do Deus Sol, e tem o São Nicolau. Isso. Dia 25, vamos fechar essa data aqui. E esse São Nicolau, a priori, que era um turco, a ideia é que olha que ideia bonita, ele era tipo um carpinteiro que fazia os presentes na garagem dele e distribuía para as crianças pobres. Bonito isso. Lindo, né? Tem até uma referência a Jesus, né? De carpinteiro, sim, de produzir. Tem uma história de que ele deu, não sabe-se como, um saco de moedas de ouro para uma família que tinha 3 filhas. O Nicolau é um cara legal. Demais. E essas 3 filhas, elas seriam entregues, abandonadas, porque o pai não tinha o dote. E aí ele vai dar o saco de moedas e salva aquela família toda. Então ele é esse bom... Papai Noel é mais cristão que uma galera. Muito, muito, muito. Ele distribuía esses presentes, deu esse soco nesse padre Ário, alguma coisa assim. Então essa é a história. Esteve no Concílio de Niceia, então um dos marcos mais importantes do cristianismo, quando o imperador Constantino chamou para discutir doutrina e fazer essa descriminalização e depois oficialização, provavelmente o Nicolau estava lá. Rapidinho, Bela, por favor. Eu não sei, acho que não sei se dá para responder isso rapidamente, mas acho que é importante.
Cara, você acha que o Constantino, ele teve uma conversão ou só usou o cristianismo de maneira política? Assim? Com certeza, né? Com certeza é difícil falar assim, porque está julgando o Constantino. Claro, mano, o cara era o imperador de Roma. É até difícil a gente imaginar como que esse cara pensava. Ele não pensava como eu, como você. Ele se achava Deus. Todos diziam para ele que ele era Deus, ele era o imperador de Roma. Então, obviamente, tudo o que ele vai fazer é sobre um movimento político, porque ele estava à frente do maior império daquele momento. É aquilo que você falou, né? Você pegar Deus ali e se apropriar dele. Se apropriar dele e fazer o que quiser. E foi o que eles fizeram. Não deu muito certo. Depois do Constantino só teve mais um imperador e já era, a destruição do império. Então parece que o cristianismo meio que não deu muita condição para o império continuar. Sim, né? sim. Isso é um ponto. Mas voltando ao Nicolau... Nicolau, esse cara bacana que socou cara de padre fundamentalista. Distribuía presente para criança pobre, deu essa sacola de ouro para a família. E aí ele se tornou, no quinto século ele foi canonizado, se tornou São Nicolau. E aí ele se tornou um santo muito famoso, muito popular. Então, assim, foi muito comum São Nicolau ser muito importante. E no século XIII ou no século XII, que são os primeiros registros de freiras distribuindo presentes, agora olha só, começa a entrar o presente, não do próprio São Nicolau, mas em nome de. Então no século XII ou XIII... Tipo, São Nicolau fazia isso, vamos fazer também. Mas que dia que era? Dia 6 de dezembro. Não, era no dia 25. Até o século XII, nós temos os primeiros registros de freiras distribuindo presentes em nome de São Nicolau. Para criança. Para crianças pobres, no dia 6 de dezembro, que é o dia de São Nicolau. Aí o presente começa, aí a começa ideia do Natal ali, do presente. Aí depois, meu amigo, dali para frente... É só para trás. Dali para frente ou dali para trás, o negócio vai se popularizando, né? E uma coisa que influenciou muito na forma como nós olhamos a imagem do Papai Noel hoje, de ser um velho de barba branca. Bonzinho. O bonzinho veio daí. Agora, dele ser gordo, de vestir de vermelho, como é que chama? As renas? As renas e a carruagem dele, lá, o trenó. Daí que vem Odin. Esse trenó é uma influência de Odin fazendo os desfiles no céu à noite. Meu, quem construiu isso tem uma criatividade. É isso que eu falei, é mais fácil você entender Jesus e a construção messiânica do que essa construção do Papai Noel. O trenó vem de Odin. O vermelho e aquela roupa, aquela barba veio de um cartunista se eu não me engano, de 1930, em Nova York. Para quem não sabe, Nova York foi fundada pelos holandeses, com a ideia de ser a nova Amsterdã. E aí ela se tornou e aí começa a conectar com o capitalismo. Nova York se tornou o centro comercial do mundo, né? Um cartunista lá, agora eu não me lembro se é 1930 ou 1960, ele foi o primeiro que fez a imagem do tal Papai Noel. E aí depois a Coca-Cola fez uma campanha com essa imagem. Será que a Coca pagou alguma coisa pro cara? Não, teve nada a ver. A Coca foi a que pegou essa imagem e popularizou, mas ele só criou essa imagem. Então é uma construção de muito tempo, que vem lá com o Santo Claus, que era o São Nicolau, só que lá na Holanda. E aí isso vai sendo um sincretismo até a gente ter o nosso Papai Noel. Não, e cai com uma luva numa estrutura consumista a ideia do presente, né, Berloff? Exatamente. E aí, por isso que você... O que é um ato de bondade e justiça. Vê a 25 de março lotada os shoppings. E isso me incomodava, sabe, Berloff? Porque eu falava, cara... Quer dizer que Natal é só isso mesmo? A gente ficar correndo atrás de presente, se matando e tal. Exatamente. E aí a gente... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né? A gente já está indo pro final aqui. A gente pegou o Natal lá de trás, tentou resumir, mas... Como esse consumismo maluco, de alguma forma, tirou o foco totalmente do Natal. Do que é Natal mesmo, assim, né? Sem dúvida. Já vou emendar com a última também, que é... Claro. Depois. Sem dúvida.
O Natal, eu volto a dizer, eu não sou daqueles também, eu não sou um puritano. Ah, e falando em puritano, os puritanos, eles não em curiosidade, né? Os puritanos, eles não comemoram o Natal, assim como os testemunhas de Jeová. E por quê? Porque foi um decreto papal. Olha só, os evangélicos, inclusive, que gostam de criticar muito a Igreja Católica, eles deveriam ser puritanos, porque a inversão, agora vocês sabem toda a raiz, né? Mas a inversão da Saturnália para o Natal foi um decreto papal. E o Papai Noel veio de São Nicolau do 6 de dezembro. Então é uma construção que os puritanos falaram, não, se é do Papa a gente não vai comemorar isso. Ih, rapaz, faz algum certo sentido, né? Os protestantes aí... Agora, o Natal pra gente, a gente precisa entender o que ele se tornou, ou o que ele deveria ter se tornado, e depois ele acabou se tornando. Eu não sou nada contra o Natal, dia 25 de dezembro, não importa. Berloff, você não vai destruir o Natal da galera. Não, o Caetano, esse é o primeiro ano que a gente vai começar a construir no Caetano uma ideia de Natal. Então a gente tá até pensando assim, como a gente vai fazer? Você vai se vestir de papai? Não é, meu Agora, o meu pai... Quer saber o que é Natal, mano? Ano passado, meu pai se vestiu de Papai Noel, com uma roupa completaça e enchimento. E ele fez a alegria lá de umas 80 crianças na festa que a gente fez lá. Então, assim, enfim, o que o Natal se tornou, o que o capitalismo fez com ele, bom, o capitalismo faz com tudo. O capitalismo faz isso com Jesus. A gente não vendeu Jesus, a gente vende Jesus, não vai vender rap, diz o Emicida, né? Então, assim, a gente faz isso com Jesus, com Papai Noel, a religião faz o que quiser, então não interessa. Agora, já que para nós o Natal é o nascimento de Jesus, aí que deveria ser o nosso pensamento de que o Natal deveria primeiro ele ter um ar mais revolucionário, na minha opinião. Jesus nasceu e desde que ele nasceu, ele foi um incômodo para o império. Ele foi um incômodo. Os caras já queriam matar ele. Desde sempre. Ele não teve um minuto. Jesus morreu com 33 anos porque foi quando tentaram pegar ele. No próprio evangelho mostra, a galera não vê isso. Tem uma parte do evangelho que levaram ele para jogar no precipício. Já tentaram matar de Jesus várias vezes. Os irmãos dele tentou amarrar ele. E aí uma hora pegou, mas tentaram matar Jesus desde o começo, porque o nascimento de Jesus é uma afronta a qualquer império, a qualquer poder, a qualquer poderoso. Então, se o cara tem poder e dinheiro, pode ter certeza, ele não quer o nascimento de Jesus. Ele não quer, ele pode estar com a camiseta de Jesus e falando Jesus, com a igreja toda fundada em nome de Jesus. Mas se Jesus de fato nascer, o império dele tem que cair. Imagina Jesus chegar nessa igreja e falar, então vamos lá, vende tudo isso aí e vamos lá com os pobres. É isso. Se Pronto, Jesus nasceu para aquela igreja ou para aquela pessoa, o império e qualquer imperador tem que cair. E agora, vai me dizer que esses caras, eles não são donos de império, esses caras que mais falam em Jesus, que eu não vou ficar citando o nome aqui. Então esses caras não querem o nascimento de Jesus, tentaram impedir lá com a morte, e eles não querem a volta de Jesus, que eles mesmos acreditam. Eu não acredito em volta de Jesus. Mas eles que ficam, Maranata! Precisamos conversar sobre isso. Podemos. Mas é uma ótima, eu não vou poder explicar isso, sim. Mas saiba você que não existe somente uma forma de pensar a fé cristã com aquela ideia de que qualquer hora Jesus vai voltar te buscar e mandar o seu pai para o inferno, tá? Existem outras formas de você ser cristão e ter uma fé decente, sem essas loucuras aí. Uma hora a gente pode conversar sobre isso. Mas o Natal é isso, mano. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, lembra do começo, então. Primeiro, o nascimento de Jesus e esse incômodo para quem está no poder. Não existe uma pessoa, um império no poder quando Jesus está na frente. É o povo. E se a gente fosse lembrar do Papai Noel, lá do Nicolau, que me parece um cara muito bacana, lembrar da ajuda aos pobres, que a gente conseguiu pegar o que era para a gente um momento de presentear alguém que não tem. Olha só a ideia inicial lá de São Nicolau. Presentear quem não tem. A gente faz no Natal para dar o melhor presente do meu filho. O meu filho que já ganhou presente o ano inteiro, agora ele vai ganhar um de R$800. Porque ele foi um bom monte de menino. brinquedo já, lá que ele nem brinca mais. E aí ele me dando ele ganhando um de R$800, eu vou pegar o carrinho mais fudido que ele tem
e vou dar para uma criança pobre, porque eu sou cristão. Que beleza, hein? O Berloff agora. Amém, igreja? A tia do pavê vai assistir o podcast e falar: que horror! Berloff, a gente está indo pro final. E além de tudo isso, agora eu vou falar do jeito bem crente, assim, mas eu sempre achei muito bonita essa frase, assim, que é: o Natal é Jesus nascer em você. E não necessariamente no dia 25 de dezembro. Porque isso pode acontecer em qualquer dia na sua vida. Mas já que estamos no Natal, aproveita essa parte e, cara, tenta se conciliar, cara, ser mais maleável, aceitar diferenças, repensar defeitos. Isso é um exercício que eu faço muito comigo também, entendeu? Sim. E aí a última parte aqui que eu vou pedir para você, que é a partir da vinda do Messias, o que é essa salvação? O que é essa salvação que o Messias veio trazer, que nasceu aqui e fez tudo isso, e tem o Natal, e vamos aproveitar o Natal então para falar alguma coisa importante aí para fechar. E isso é demais, mano, porque Natal deveria comunicar a salvação de fato. Agora, por que não comunica, né? Porque a gente fica pensando sempre que a morte de Jesus é que nos salvou. Mas o que nos salvou foi a vida de Salvação Jesus. Do quê também, né? Você está sendo salvo mesmo. Mas o que nos salvou não foi a morte de Jesus, foi a vida dele. A morte de Jesus foi, infelizmente, a consequência da vida que ele viveu, afrontando os poderosos. E queria acontecer. Jesus foi executado na cadeira elétrica do seu tempo, a cruz. Então a crucificação é um negócio terrível, mas a vida de Jesus, e como que nós comemoramos a vida? O nascimento, é óbvio. Por que dia 8 de abril eu comemoro o meu aniversário? Comemorando o dia que eu nasci, a minha vida. Não é o meu aniversário, não é aquele dia, é comemorar a minha vida. Se os caras comemorar o dia que você morreu. Poderia ser, né? Dependendo, o Olavo de Carvalho eu comemoro. Todo aniversário da morte dele, eu faço um brinde e agradeço a Deus. Agora, a vida de Jesus é que nos proporciona sermos quem nós somos. Então, o Natal comunica diretamente, sim, a salvação. Agora, salva do quê? Muito bem pensado. Salvo do quê? Na minha opinião, existem duas salvações. Posso falar uma pra mim? Eu falo as duas. Não, eu vou falar o claro. que eu entendo. Eu já entendi diferente, mas o que eu entendo hoje. Salvo do meu defeito, do meu egoísmo, do meu pecado, da minha incapacidade, de Jesus chegar e falar: cara, vamos dar um reboot aqui, vem cá. Entendeu? Eu acho que a ideia, mais do que aquela ideia de salvar pra você ir pro céu, é isso, entendeu? Dele pegar você e fazer assim, sabe, igual uma máquina de lavar, e você fala: cara, então é isso. Exatamente. É isso, Berloff? Você pastor Berloff, essa é a principal, Berloff. Sem dúvida. Quando a gente fala de salvação, a gente não consegue da minha arrogância, não pensar no fator místico da coisa. Porque todo mundo, quando fala em salvação, Johnny, que eu quero ir pro céu, infelizmente está pensando em ser salvo do inferno e ir pro céu. Eu não vou nem tentar tirar isso da cabeça da pessoa, mas assim, se existe essa salvação, que eu gosto de pensar nela, eu acredito nessa salvação cosmológica, sabe, mas não no sentido que ele me salvou de ir para o inferno, que ele mesmo inventou e ia me mandar, não. Mas ele me salvou no sentido que seja só isso, né? Ele deu um passo de relação a mim. A vida de Jesus nascendo, como disse a autora de Hebreus, que Jesus é a expressão exata do caráter de Deus. A autora de Hebreus fala assim: olha, há muito tempo Deus se revelou de várias formas, a gente já pensou muitas coisas sobre Deus, mas nos últimos dias, ele não está falando por Moisés ou Abraão, não, ele se revelou na pessoa do Filho, e o Filho expressa o caráter de Deus. Então, o nascimento de Jesus é Deus dizendo para a humanidade: eu quero vocês, eu não condenei vocês, não. A religião falou que eu condenei vocês. Eu nasci aqui agora para falar, olhando no olho de vocês, que vocês estão salvos. Então, para mim, essa salvação cósmica é o nascimento de Jesus. Ali ele resolveu. E se alguém tiver dúvida disso, é só ler 1 Pedro, quando o apóstolo Pedro diz o seguinte: o sangue não foi
vai de cabeça que não foi por prata ou ouro que fostes redimidos da sua maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus, conhecido e com efeito antes da fundação do mundo. Eu vou pegar a referência para crente nenhum falar besteira. Nesse momento a tia do pavê ficou emocionada. Não foi por prata ou ouro que fostes redimidos da maneira de viver. Ó, quem tiver dúvida, é só ler 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 para frente. O que o Pedro está falando assim? Olha, essa maneira que vocês vivem, ou que você acha que você vive, isso aí já foi resolvido. E o que resolveu isso? O sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus, aquele que foi vertido na cruz? Não. O sangue de Jesus já está com efeito sobre vocês antes da fundação do mundo, mas foi revelado nos últimos dias. E aí, só para finalizar, a gente precisa entender a diferença de cruz e crucificação. A crucificação aconteceu 2000 anos atrás no Gólgota, quando o Império Romano e os religiosos mataram Jesus. E o sangue daquele homem preto e pobre realmente escorreu naquela... Inocente. Mas aquele sangue não salvou ninguém. Aquele sangue era só um sangue escorrido ali. Agora, o sangue que nos salvou já estava com efeito sobre o mundo antes da fundação do mundo. Nossa, isso é maravilhoso. Mas foi revelado na cruz. A cruz é o outdoor, é o grito de Jesus dizendo: eu amo vocês, eu já salvei vocês, por isso eu nasci e por isso me mataram. Feliz Natal. Berlofa, obrigado. Imagina. A tia do pavê agora ficou... A tia do pavê, ela me ama e me odeia o tempo todo. Ela fala assim, esse menino tá vendo, ele é inteligente, ele fala as coisas boas, mas do nada ele fala uma besteira. Tá vendo? E, cara, de verdade, que não deixe só para o Natal Jesus nascer no seu coração. Tem encontros com Jesus durante o ano inteiro, né? Isso Jesus pode nascer na sua vida a todo momento. Exatamente. Ó, um vai nascer agora. Aí, ó, que beleza. Berlofa. Dessa vez, da outra vez eu não tinha. Eu amei. Esse é seu, o Negro Nazareno. Mostra aqui, Mickey. O Negro Nazareno. A história de Jesus, textos curtos. Você pode ler todo dia de manhã. Você lê um textinho desse, você vai gastar 10, 12 minutos, você vai ler um texto. E Jesus vai nascer na sua vida naquele dia. O tiozão do pavê pode ler também? Ele vai ficar Esse bravo? pode, porque olha só, deixa eu mostrar uma Eu já sei que curiosidade aqui Jesus rapidinho. beberão. Não, mas olha só, aqui ó. Elias, eu escrevi, mas quem organizou o texto para mim foi o Elias. Por quê? Porque eu escrevo do meu jeitão, né? Entendi. E aí o Elias, ele passou uma malha fina para todo crente pode ler. Para você ter uma noção, tem um capítulo aí que originalmente, lá no meu podcast, chamava Jesus, o Filho da Puta. Nossa. Não xingando a Maria, tá? É que uma mulher, uma menina de 14 anos, engravidar antes do casamento e falar que foi do Espírito Santo, para a sociedade é o quê? É uma puta. Entendi. Então, Jesus, ele foi considerado, um momento ali, um filho de uma puta. Imagina o José recebendo essa notícia. E aí a editora falou, não, vamos colocar aqui Jesus o Bastardo. Jesus o Bastardo, amém, graças a Deus. Ai, que legal. Berlofa, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você do convite. Eu desejo para você também um excelente Natal, para toda a sua família e que possamos ter encontros com Jesus, que Jesus possa nascer na nossa vida, não só no Natal, mas vamos aproveitar o Natal. E assim como o Berlofa falou, cara, seu filho vai ganhar um baita de um presente. Você não vai pegar o pior carrinho, talvez que ele nem brinque, mas aquele carrinho que tá legal e ele não brinca, você pode dar para alguém, você pode compartilhar, você pode comprar um novo e também compartilhar. Aí fica o seu critério. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Isso é muito... Jesus compraria um de 800 e daria o quebradinho, ou Jesus faria algo diferente, cristão? E o Natal é um lugar que não tem como a gente meio que dissociar, e isso vende muito, que é a família, né? Aquela coisa da família reunida e tal. E quantos traumas em família, quantos problemas em família eu tenho na minha, com certeza você deve ter na sua. Por que não, de repente, dar aquele passo, o que Jesus faria? Não falando de você ser amigo, de você sair para conversar e tal, mas de
ter uma convivência, de estar junto ali, de haver algum perdão, dessas mágoas serem resolvidas. Porque a família também é um lugar de muitos problemas, de muita tristeza, né, Berlão? Sem dúvida, né? E toda a família, né? Não só de sangue. Toda a família tem. Mas eu acredito que a maioria das relações que estão quebradas, a grande maioria só está esperando o passo de uma delas. Tem duas pessoas que estão brigadas. Eu acho que 90% dessas relações não é aquele lance que não tem como resolver. Se um dá um passo, aquilo vai ser resolvido. Então pode ser você, né? Pode ser você. Pode ser nesse Natal, tá vendo? Pode ser agora. Olha, pessoal, esse episódio de Natal, Feliz Natal para vocês, aproveite o Natal e absorva aqui com a gente todo esse conhecimento que o Berloffa trouxe, todas essas questões do Natal. E ó, beijão para todo mundo, Feliz Natal, fiquem com Jesus, Deus abençoe. Feliz Natal.